Marte é um inferno decepcionante sem praticamente tudo o que precisamos para ficar vivo. Parece que só teremos equipes pequenas passando um tempo miserável escondido no subsolo. Exceto que poderíamos transformá-lo em um novo mundo verde. Mas para resolver os problemas do planeta, primeiro precisamos torná-lo pior e transformá-lo em oceanos de lava com lasers gigantescos. Terraformação de Marte é possível, no tipo de escala de tempo em que nossos ancestrais construíram grandes monumentos. Se a humanidade resolver alguns de seus problemas urgentes, as aventuras no espaço podem se expandir no sistema solar, isso pode não estar tão longe. Ok. Então, como terraformamos Marte rapidamente? Bem, é complicado. Marte é seco e não tem solo para cultivar nada. Sua atmosfera é muito fina para respirar ou proteger de radiação, dando-lhe um alto risco de câncer. Então, para transformá-lo em um novo lar para a humanidade, temos que dar a ela uma atmosfera adequada, semelhante à da Terra. Deve ser feito de 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio e um pouquinho de CO2, a uma temperatura média de 14 graus Celsius e sob um bar de pressão. Temos que criar oceanos e rios e então o solo tem que ser transformado em solo fértil para hospedar seres vivos. Então precisamos instalar uma biosfera na superfície e impedir que tudo seja desfeito com instalações de medidas de proteção que podem resistir ao teste do tempo. É difícil, mas um grande laser torna muito mais fácil. Desafio 1. A atmosfera. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, Marte tinha uma boa atmosfera rica em oxigênio e abrigava vastos oceanos e rios, que existiram por várias centenas de milhões de anos antes de desaparecer. Os raios ultravioleta quebraram os gases atmosféricos e depois os oceanos, até que foram varridos pelo vento solar. Hoje Marte é um terreno baldio seco e estéril. Felizmente, uma porção considerável da água está congelada em reservatórios profundos e nas calotas polares, suficiente para criar um oceano muito raso. E enormes quantidades de oxigênio estão ligadas, como minerais nas rochas marcianas, como o oxigênio nos óxidos de ferro, que dão ao planeta sua cor vermelho ferrugem, assim como o dióxido de carbono em carbonatos. Para liberar esses gases, precisamos inverter as reações que os prendem removendo-os usando a termólise, que ocorre em temperaturas altas como na superfície do Sol. Resumindo, queremos derreter a superfície de Marte. A melhor maneira de fazer isso seria colocar lasers em órbita apontando seus feixes para Marte. O laser mais poderoso hoje é o LNP, capaz de produzir feixes de 10 petawatts de potência, por um trilionésimo de segundo. Para derreter Marte precisamos de um laser 2 vezes mais potente, que funcione continuamente. A maneira mais fácil é usar um laser de bombeamento solar que pode ser alimentado diretamente com a luz solar. Em seu núcleo estão vidros com infusão de metal, hastes que absorvem energia e a liberam como um feixe de laser. Se construirmos uma série de espelhos no espaço, cerca de 11 vezes o tamanho dos Estados Unidos, podemos concentrar luz solar suficiente sobre eles para derreter Marte. Então mãos à obra! À medida que os lasers atingem a superfície, cerca de 750 kg de oxigênio e algum dióxido de carbono emergem de cada metro cúbico de rocha derretida. Se formos eficientes, só precisaremos derreter os 8 metros superiores da superfície para obter oxigênio suficiente. Pareceria assustador. Os céus seriam envoltos em tempestades, enquanto o solo brilharia em brasa, atravessado por correntes de lava. Feixes de laser incansáveis varrem a paisagem, deixando rastros brilhantes demais para olhar. Depois que eles passam, o solo esfria rapidamente. Uma estranha neve cai, cinzas de todos os elementos que se solidificam à medida que esfriam, como o silício e o ferro. Marte ainda é um planeta frio neste ponto. Um feliz efeito colateral desse inferno é que toda a água nas calotas polares e até o subsolo sobe para o céu como vapor quente, formando nuvens que chovem sobre todo o planeta. Eles lavariam os gases mais desagradáveis da atmosfera, como o cloro, e carregam elementos nocivos que se acumulam na superfície. No final, eles formariam oceanos rasos, mais salgados do que na Terra. Podemos precisar fazer uma limpeza extra depois. Levaria cerca de 50 anos de laser contínuo para criar nossa atmosfera de oxigênio.
Nós poderíamos usar esta oportunidade para cavar mais fundo em alguns lugares para criar as bacias para oceanos salgados ou rios e poupar alguns marcos como Mons Olympus e Vares Marineris. Ainda não terminamos. A atmosfera resultante é quase 100% de oxigênio e apenas 0,2 bar. É difícil respirar e muito inflamável. Para torná-lo semelhante à Terra e muito mais seguro, precisamos adicionar muito nitrogênio, que infelizmente falta em Marte. Temos que importar. A fonte ideal é Titã, uma grande lua de Saturno, coberta por uma espessa atmosfera. Nós apenas temos que mover 3.000 trilhões de toneladas do sistema solar externo para Marte. Embora isso não seja fácil, é possível processar tanto da atmosfera de Titã. Temos que construir fábricas automatizadas gigantes, em sua superfície, que sugam a atmosfera e transformam o nitrogênio em líquido. Após esse processo precisamos apenas lançar os barris em direção ao planeta vermelho, onde eles explodem e se misturam com o oxigênio. Já conseguimos enviar missões individuais a Saturno em apenas alguns anos. Com recursos suficientes, deve ser possível concluir a tarefa em 2 gerações. Assim, cerca de um século após o início do processo de terraformação, temos uma atmosfera respirável que tem os gases certos. Se o CO2 liberado não for suficiente para aquecê-lo a temperaturas que podemos suportar, apenas adicionamos um pouco de gás e superestufa. Marte neste ponto se assemelha a um mármore preto de toda a lava que esfria, manchado com oceanos crescentes e manchas vermelhas onde a antiga superfície permanece intocada. Isso é ainda um terreno baldio, não melhor do que um deserto na Terra. Precisamos preenchê-lo com vida. Desafio 2. Biosfera. Instalar uma biosfera em um novo planeta é muito difícil. Interações inesperadas entre espécies ou doenças repentinas podem desestabilizá-lo ao ponto de colapso. Provavelmente começaríamos semeando nossos jovens oceanos com fitoplâncton. Sem competição, floresceria rapidamente, enchendo os oceanos para se tornar a base de uma cadeia alimentar aquática. Eles podem ser seguidos por minúsculos zooplânctons, depois pelos peixes. Talvez até tubarões e baleias. Se as coisas correrem bem, a vida nos oceanos irá prosperar. A vida em terra é mais difícil. As plantas precisam de solo cheio de nutrientes para afundar suas raízes. Mas a maior parte da superfície são restos congelados de lava e cinzas. Nós poderíamos esperar por milhares de anos para que a água e o vento triturem em areias mais finas ou tentem fazê-lo manualmente. Mas queremos ser rápidos. E nós temos um grande laser. Ligando e desligando o feixe em rápida sucessão faria com que o solo esquentasse e contraísse rapidamente, o que o quebra em pedaços cada vez menores. Adicione um pouco de água e obterá uma espécie de lama escura. Nessa lama, podemos misturar fungos e bactérias fixadoras de nitrogênio. Elas são capazes de absorver nitrogênio e convertê-lo em compostos de nitrato para alimentar as plantas. As primeiras plantas que queremos trazer são nativas de ilhas vulcânicas da Terra, uma vez que eles são perfeitamente adequados para a paisagem marciana com jato de laser. Eventualmente, a lama enriquecida se torna a base para pastagens e florestas. Com a gravidade mais baixa de Marte, as árvores podem se tornar muito altas muito rapidamente. Suas raízes recolhem os nutrientes. Eles precisam ir cavar mais fundo para transformar mais rochas em solo, formando um ecossistema autossustentável. Neste ponto podemos introduzir lentamente mais variedades de plantas, insetos e animais. A nova biosfera precisa ser mantida para evitar que ela se desequilibre. Se as plantas crescem muito rapidamente e absorvem muito dióxido de carbono, o planeta esfria demais. Se as espécies-chave morrerem, poderemos ver as populações entrarem em colapso mais rapidamente do que poderiam se recuperar. Na Terra, outras espécies se moveriam para preencher o vazio, mas nossa biosfera marciana não é tão flexível. Demora centenas, se não milhares de anos antes de Marte se tornar um ambiente estável. Mas eventualmente o planeta terá potencial para sustentar grandes colônias humanas. Com ar, água e comida disponíveis, podemos finalmente chamar Marte, preto, azul e verde, nossa casa. Uma ilha vulcânica gigante no espaço. Será que vai durar? Desafio 3. O futuro a longo prazo.
Há um problema que não abordamos. O núcleo de Marte não produz um campo magnético, não tem proteção suficiente contra a radiação solar ou raios cósmicos. Isso se torna perigoso para a saúde a longo prazo das populações marcianas. Então, como passo final, precisamos de um campo magnético artificial. Não precisa ser enorme como o da Terra. Isto só precisa desviar o vento solar o suficiente para que não toque em Marte. A maneira mais fácil é construir um guarda-chuva magnético muito à frente de Marte que rebata os ventos solares para os lados. Basta um grande anel supercondutor alimentado por instalações nucleares. Ele orbitaria no ponto Marte-Sol L1, mantendo-se constantemente entre o Sol e Marte protegendo a nova atmosfera. E então pronto, é isso. Terraformar Marte exigiria algum trabalho, recursos pesados e provavelmente um século ou 10, mas seria a primeira vez que viveríamos em uma casa projetada e moldada exclusivamente por nós e para nós. Um primeiro passo para o nosso futuro entre as estrelas. Meu nome é Pirata. E se você quer que eu faça mais conteúdos como esse, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até a próxima. Fui!